YouTube também, né? Isso. Muito bom dia. Com grande alegria, estamos ao vivo aqui retomando nossas atividades na Rede Humanidade. Esse dia tão importante, uma manhã fria, úmida, aqui em Porto Alegre, o que valoriza ainda mais a presença de vocês aqui. Valoriza ainda mais pelo fato de deixarem o conforto de suas casas, de seus lares, de seu entretenimento, para estar aqui estudando, pesquisando, investigando sobre temas tão elevados, história, sociologia, todas as ciências humanas. Então, para nós é um momento de muita alegria poder conviver, desfrutar com vocês essas atividades matutinas dominicais. Tenho a alegria de receber nosso conselho de sábios, nosso apostolado, Dr. Christian Veloso Kuhn, grande economista. Tenho acompanhado as tuas manifestações nos meios de comunicação, cada vez mais presente. Parabéns. Tem desenvolvido um belo trabalho, na promoção da economia a serviço da população, muito importante. Minha filha querida, Milena Lua Barros de Oliveira, professora, bacharel em Educação Física, que na minha ausência, licenciada em Educação Física, que na minha ausência tanto me ajudou aqui, me substituindo, ajudando os irmãos, os apóstolos, abrindo a casa, muito importante. Muito obrigado, filhota, por tudo que tu fizestes aí na minha ausência. Professora Jovelina Drum, querida sacerdotisa da humanidade, mulher de muito conhecimento, já viajou por todo o planeta pesquisando as religiões, ela que é socióloga, historiadora e filósofa, professora benemérita, paraninfa em inúmeras situações, e hoje dedica o seu tempo, boa parte dele, aos estudos da doutrina da religião da humanidade. Muito obrigado pela presença, professor, por todo o apoio prestado na minha ausência também. Saúdo essa família linda aqui, a dona Ione, o Rafael, a Valentina, que alegria receber vocês. E o Rafael tem se preparado muito e tem se demonstrado grande capacidade, grande conhecimento em transmitir a doutrina, executou com maestria as visitas guiadas na minha ausência. E depois ele vai falar do tema tão importante que ele está preparando para a semana que vem, não é, Rafael? A Valentina também, esse ano ingressou na universidade, fiquei muito feliz quando ela veio me contar. Que bom, estás gostando? Está tudo indo bem? E a dona Ione, nossa querida colaboradora, recentemente criamos a rifa de uma camiseta para ajudar aqui. Camiseta inédita, bonita, estampa sobre da humanidade. E eu aproveito e desejo também recuperação plena do seu esposo, que eu sei que ele está se recuperando e vai passar, vai superar essas dificuldades, Professor Saul Campos de Menezes, querido, maior doador de livros da história dessa casa, já doou centenas, talvez milhares de exemplares aqui para a nossa biblioteca. Seja bem-vindo, professor. E o nosso guru, nosso mentor, nosso mestre Abdon Barreto, com duplo T, filho, sempre atuando de forma híbrida, na rede e presencialmente, incansável. Que alegria, mestre! Muito obrigado também por todo o apoio, toda a atividade na minha ausência. Muito importante o seu trabalho. E não deixem de assistir o programa Destinos RS, toda sexta-feira, no canal 525 da TV Minuano. Muito obrigado, professor. Ainda não estou na plena forma, então eu tenho que cuidar um pouquinho a respiração. Saudar esse casal simpático também de São Paulo, não é? Mas já vi que vocês conhecem bastante já sobre... É socióloga, né? Ela não falou nada, chegou humildemente, discretamente, mas é uma socióloga que também é das humanas, o meu TI. Perfeito. Mas aqui também era uma casa que contempla as exatas e as humanas, isso não tem problema nenhum, Até porque é tudo uma coisa só. E talvez o grande mérito... Bom dia,
Dr. Felipe Bortoncello Zorzi, nosso representante em Harvard. Que alegria! Dr. Felipe que concluiu parte do doutorado dele em Harvard. Que alegria! Motivo de orgulho, né? Uma das maiores universidades do planeta, né? E, como eu ia dizendo, nós contemplamos a lógica até a moral. Desde das ciências mais exatas e concretas e demonstráveis até as mais subjetivas, intangíveis, como a sociologia, a moral, que é um terreno movediço, onde nós nunca vamos chegar numa verdade, num resultado exato, sempre numa aproximação, não é? Bem diferente das exatas. Não é? Então é muito interessante poder conciliar essas ciências na grande síntese subjetiva trazida, preconizada por Auguste Comte. Muito importante. E a Rede Humanidade está muito bem frequentada hoje aqui. Olha que alegria! Quantas pessoas queridas! Já identifico aqui a minha mãe, Sinara Maria Oliveira. Ontem estivemos juntos na despedida da minha madrinha, uma semana de muitos acontecimentos. A minha madrinha querida, psicóloga renomada, a doutora Maria Salete Mendes Jacques, fez a sua transformação e ontem foi a despedida dela. Ela foi cremada no minha madrinha Salete Mendes Jacques. Já identifico lá do Rio de Janeiro meu querido irmão, muito importante, sempre com essa atuação importantíssima, enviando conhecimento positivo, o Drops positivo. Que alegria! Muito importante. O Eugênio Macedo, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que alegria! Também aqui identifico a presença do meu querido irmão, tanto colaborou com essa casa no passado, professor Júlio César Benites Teixeira, presidente emérito da Liga da Defesa Nacional, querido irmão, querido amigo. Muito importante, Marivaldo, querido colaborador. A Thaís Malte também está aqui conosco. O comandante Trone também está conosco, que alegria. O Ricardo Castilhos, muito importante. Bisneto de Júlio de Castilhos, muito importante. A Rosa Helena Westphalen, filha do inesquecível mestre e guardião Moisés Westphalen. O Marcelo PM também está conosco, muito importante a atuação. Vou falar um pouquinho a importância da atuação na Brigada Militar, na ronda, no policiamento aqui da nossa capital, do nosso estado. Rafael Ernesto também está conosco, lá de Maceió, Alagoas, onde está se criando mais um núcleo de estudos do positivismo, muito importante, as filhas do mestre Moisés Westphalen, a Rosa Helena e a Rosa Inês. Está muito bem frequentada a Rede Humanidade essa semana. José Romélio, querido, lá de Capororoca, está aqui conosco também. Muita gente querida, está muito bem frequentada a Rede Humanidade. Mas não vou me estender mais, vamos então aos estudos. Essa semana estamos na última semana do mês de César, o mês da civilização militar. E por que uma transição muito importante na hierarquia? Muito importante. Pela primeira vez na história, na Grécia Antiga, e depois no Império Romano, principalmente, a sucessão dos líderes não era pela ligação sanguínea, mas sim pelo mérito, pela competência. Então, por um período republicano, romano, teve a transição para esse modelo onde o general mais competente ele era escolhido pelo imperador para substituí-lo, e não mais o da civilização militar, que foi muito importante, né? E o chefe da semana é o grande Trajano, um exemplo de comandante, não é? Marco Ulpio Nerva Trajano, ou em latim, presidiu uma das maiores expansões militares da história romana e levou o Império a atingir sua maior extensão. Foi na gestão de Trajano que o Império Romano atingiu a sua maior extensão territorial, né? Ele também é conhecido por seu governo filantrópico. Ele tinha uma justiça social muito eficiente,
Ele remunerava a todos por sua capacidade e aos demais ele supria as suas necessidades. Muito importante. Supervisionou programas extensos de construção pública, implementando políticas de bem-estar, aquedutos, bem-estar social, que rendeu sua reputação duradoura como o segundo dos 5 bons imperadores. Presidiu uma era de paz dentro do império, de prosperidade no mundo mediterrâneo. Trajano nasceu em Itálica, atual Santimponce, perto de Sevilha, na atual Espanha. Marcos duradouros, como o Fórum de Trajano, o Mercado de Trajano, a Coluna de Trajano, muitas obras, não é? E fez grandes campanhas militares, levou o Império Romano à sua maior extensão, como eu disse, e as suas primeiras grandes conquistas foram em Dácia, uma área que preocupou a política romana por mais de uma década. Instaurou a paz. Não podemos esquecer que a Pax Romana é diferente do nosso conceito de paz hoje. Hoje o nosso conceito de paz está mais ligado a uma homeostase, a um momento de harmonia social. Pax Romana, PAX, era simplesmente período que não estamos em campanha militar. Essa era a Pax Romana. Não queria necessariamente dizer nenhum avanço social ou humano, era simplesmente período que não estamos em guerra. Hoje a paz tem outras. Uma Pax Americana. A Pax Americana, né? Chegando ao fim. O Império norte-americano guarda muitas características do Império Romano. Aliás, todos os impérios, né, tem algumas singularidades. Então, falando um pouquinho também da morte de Trajano, é muito importante, né? Trajano adoeceu e partiu para a Itália em 117. Sua saúde piorou durante a primavera, mostrando um homem idoso e acamado, embora a identificação com seus bustos ainda fosse de um homem forte, altivo. Ele chegou a Celina, onde morreu repentinamente, provavelmente em 11 de agosto, aparentemente de edema. Trajano, em pessoa, poderia ter legalmente nomeado Adriano como seu sucessor, mas Dião afirma que a esposa de Trajano, Pompeia Plotina, garantiu a sucessão de Adriano, mantendo a morte de Trajano em segredo, por tempo suficiente para produzir e assinar um documento atestando a adoção de Adriano como filho e sucessor. Outro grande imperador sucedeu Trajano, o grande Adriano. Foi a era dos grandes imperadores, os 5 principais imperadores, que eram considerados os príncipes do governo, de tão importante que foram suas gestões, né? O Vespasiano, Adriano, né? O primeiro grande ato de Adriano foi abandonar a Mesopotâmia como muito cara e distante para defender e restaurar a Armênia sob a soberania de Roma. Então, o legado de Trajano. Fontes antigas sobre a personalidade e realizações de Trajano são unanimemente positivas. Plínio o Jovem, por exemplo, celebra Trajano em seu panegírico como um imperador sábio e justo e um homem de moral. Acrescentou que ele sempre permaneceu digno e justo. O imperador do século III Décio até recebeu do Senado o nome de Trajano como condecoração, após os contratempos do século III. Trajano, juntamente com Augusto, tornou-se no Império Romano tardio o modelo dos traços mais positivos da ordem imperial. E esse foi o grande Trajano, muito importante. Vamos agora ao estudo da prédica. Depois eu não vou me estender muito, quero passar a palavra ao nosso Conselho de Sábios. Hoje temos importantes membros do nosso conselho aqui.
Vamos então ao estudo da prédica. Em respeito aos nossos jovens visitantes, esse casal de São Paulo, eu vou fazer a leitura da primeira prédica, que eu gosto muito. E, ao meu entendimento, ela é um belo resumo de toda a síntese, de toda a obra, com as principais informações. Tem, Senhora, tão grande poder e bondade, que quem a graça quer e a ti não corre, sem asas lhe voar quer à vontade. A tua benignidade não socorre só aos que te imploram. Com caridade, antecipadamente a súplica acode. Em ti misericórdia, em ti piedade, em ti magnificência. Em ti habita tudo quanto no mundo há de bondade. Ó Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos. Amemos sem cessar, e a nós somente o puro amor de ti nos faça amar. Elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Ó Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos, abrimos o estudo do catecismo com o nosso sinal religioso, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Vamos ao estudo da primeira prédica. O Catecismo Positivista é o livro de divulgação da síntese universal. O Catecismo Positivista é o livro de divulgação da síntese universal. Passa para eles ali, por favor, para eles conhecerem. Esse é o Catecismo Positivista. Bom dia, dona Solange Lorenzini, que alegria, seja bem-vinda. Muito obrigado, fico feliz com a sua presença. Muito obrigado. Essa é uma cópia de um exemplar raro que nós temos aqui na casa, e nós fizemos uma cópia para não ficar manuseando ele, que ele já está muito sensível, o livro. Mas é uma belíssima obra. O Catecismo Positivista é o livro de divulgação da religião da humanidade. Ele apresenta e constrói a providência moral, intelectual e prática da sociedade, aperfeiçoando as instituições políticas através da sociocracia. Lembrando que eu já estou lendo o resumo simplificado, feito por mim e pelo Hernani Gomes da Costa, das prédicas do professor Hildebrando Horta Barbosa. Nós modernizamos, sintetizamos e reduzimos um pouco mais ainda o resumo do Catecismo original de Conte, feito por Luiz Hildebrando Horta Barbosa, tio de Luiz Edmundo da Costa Leite. Urge fomentar na paz o estudo e a preservação comum do planeta. Agora vem uma parte muito importante. Toda religião, toda a política e toda a educação deve ter bases científicas. Toda a religião, toda a política e toda a educação devem ter bases científicas. A humanidade será unida finalmente pela nova religiosidade, que satisfaz o sentimento, a razão e a atividade. Explicando um pouquinho, desculpa se eu estou sendo redundante para os membros mais antigos, mas explicando um pouquinho para os nossos jovens visitantes, Conte trabalha 3 aspectos sempre que são muito importantes associados, e eles dão um entendimento pleno da doutrina. Amor, ordem e progresso. Amor é o culto, a emoção, o sentimento. Ordem é o dogma, a ciência, o conhecimento. E o progresso é o regime, é a ação. Amor, ordem e progresso. Sentir, pensar e agir. Culto, dogma e regime. Tendo o entendimento desses 3 aspectos, eu diria que boa parte da religião da humanidade já foi absorvida por vocês.
Ela é muito simples, é uma liturgia muito simples, é uma simbologia muito simples, mas é importantíssimo ter esse entendimento. Quem conseguir ter esse entendimento entendeu a religião da humanidade. O amor por princípio. O que é o amor por princípio? É nós evocarmos aquela força primordial de todo ser humano. E aonde reside essa força? No amor nosso pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pela mãe, pelo pai, pelos familiares, pelos mestres, o amor de um aluno pelo seu professor, pela sua professora e vice-versa. Aquela professora, a primeira professorinha que segurou a tua mãozinha, que fez tu escrever a primeira letrinha. Muitas vezes aquelas crianças humildes, com aquele toquinho de lápis, sem condições de comprar material, muitas vezes a escola deu, a professora ajudou. Esse é o amor de quem educa com amor, sem esperar nada em troca. O que uma mãe, um caso, por exemplo, lindo da professora Joverina, que adotou o seu filhinho com 2 dias de idade, né, professor? O que uma mãe que adota uma criança carente com 2 dias de idade espera daquela criança em troca? Nada. Mas ela tem tudo para dar para aquela criança, somente na esperança daquele amor frutificar. Então esse é o verdadeiro amor, o amor altruísta, né, que o Dr. Christian tem por sua filha, que a dona Solange tem por sua família, né, que o Dr. Felipe tem por seus pais, sua mãe, seu pai. Esse é o verdadeiro amor por princípio. Esse amor que nós devemos carregar. Tão bonito ver o Rafael com a dona Ione, com a sua mãe, né? Ver a Valentina, né, chegando também nesse ambiente familiar, essa jovem querida. Ver o professor Saul, o amor que ele demonstrou pela sua irmã e quanto ele ficou abalado com a perda da sua irmã recente que faleceu. Assim como o professor Abdon, esse ano perdeu de forma dramática 3 familiares, né? A irmã, a sobrinha, né? E o irmão. Então esse é o verdadeiro... Muito obrigado. Esse é o verdadeiro amor por princípio, o amor que nós carregamos pela mãe humanidade, por todos os nossos pares. O amor de fazer o bem sem olhar a quem. O amor de quando nós doamos uma caixa de leite para um orfanato, nós não sabemos qual a criança que vai beber aquele leite. Esse é o amor altruísta, esse é o amor que não espera nada em troca. Fazer o bem sem olhar a quem, como dizem os rotarianos. Esse é o amor por princípio. E o amor é relativamente fácil nós amarmos nossos familiares, nossos amigos. Agora, o grande desafio é nós amarmos a humanidade toda, muitas vezes seres que nós desconhecemos, e nós temos que amá-los na mesma intensidade. Não é? Quando nós levamos, inclusive os nossos inimigos, perdoar os inimigos. Isso é muito importante, doutor Felipe. Quando nós doamos agasalhos para um asilo, nós não sabemos qual o idoso que vai se abrigar naquele casaco, naquela manta. Mas nós temos a certeza que nós estamos fazendo um bem para a humanidade. Que nós estamos aquecendo corações e corpos e mentes. Esse é o amor por princípio. Esse é o culto. Por que o culto representado pelas artes? Por que isso? Porque as artes são a grande ferramenta que a humanidade criou para armazenar o amor, armazenar o sentimento e transmiti-lo a lugares longínquos, a tempos futuros, passados. Esse é o grande mecanismo que nós temos de lidar com o sentimento, com o amor. As artes, quando eu leio um poema de Neruda ou de Vinícius de Moraes, não é? Que seja infinito enquanto dure, o amor não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu choro declamando esse poema normalmente. Esse é o amor que é armazenado nas artes, na poesia, na música. Esse é o amor altruísta que nós temos que evocar diariamente na nossa psique, que vai nos blindar contra sentimentos nefastos, nocivos, egoístas, individualistas. Nós somos protegidos, blindados por esse amor. Isso é muito importante. Saciada a questão do amor que nos trabalha, que nos traz a evolução ética, nós vamos para a ordem. Primeiro sentir, depois pensar. Primeiro o amor, depois a ordem. A ordem vem depois do amor. E o que é a ordem? Está ali a grande síntese subjetiva,
que une todas as ciências, genialmente demonstrada por Augusto Comte. Não é? Augusto Comte reuniu as ciências que eram afastadas, separadas e transformou todas numa coisa só. Uma tem uma interdependência da outra. Todas são transversais umas das outras. Mas o que a biologia tem a ver com a sociologia? Uma barriga roncando de fome é biologia. Agora, uma multidão de milhares de pessoas com a barriga roncando com fome é sociologia. É bem próxima a relação da biologia com a sociologia. Então, nós temos que entender que as ciências estão interrelacionadas, elas não são individuais e independentes. Desde a lógica, a mecânica celeste, a matemática que os sábios babilônicos nos trouxeram há quase 5.000 anos, a mensuração do tempo, não é? Dos dias, das horas, até dos ângulos, dos vértices, até chegarmos na cosmologia, o estudo da mecânica celeste, da previsão dos fenômenos, dos eclipses, dos cometas, dos solstícios, dos equinócios. Os grandes sábios sumérios, babilônicos já mapearam isso. Os grandes astrônomos gregos, renascentistas, romanos. Depois vamos para um terreno, uma interface já, a biologia, onde as exatas se unem com as humanas, onde nós já não temos mais leis absolutas, mas são todas relativas, todas são variáveis que nós não controlamos. Então, nessa unidade úmida, imprecisa que é a sociologia, onde não existem verdades, existem aproximações, né? Existem demonstrações, postulados, teorias, mas nunca uma verdade absoluta. Até chegarmos na moral, ou também conhecida como psicologia individual, onde cada ser humano é um universo independente. Alguns intelectuais já falam na microantropologia, onde cada ser humano é uma estrela, é um universo, é uma combinação de saberes, de arquétipos, de visões, de interpretações da realidade. Né? Então essa é a grande ordem, o grande dogma. Nós não somos regidos por maldições, por profecias, por revelações. Nós somos regidos por leis, leis inexoráveis que regem o átomo, regem a molécula, regem a vida humana, a vida animal, a vida vegetal, regem a mecânica celeste, as galáxias, até os buracos negros, até os quarks, os quantas, até as expressões mais distantes do nosso cosmos e ainda desconhecidas, fronteiras ainda a serem desbravadas, são regidas por essas grandes leis cósmicas. Então, se nós combinarmos o nosso sentimento, a ética, com o nosso conhecimento, a razão, a ciência, nós vamos chegar no regime, que é a perfeita ação, a perfeita combinação de sentir, pensar e agir. Quem não cuida dessa harmonia entre essas três combinações tem uma vida doentia. E hoje boa parte dos seres humanos estão vivendo uma vida doentia, mentirosa, onde dizem uma coisa, sentem outra e fazem outra, totalmente diferente. Então essas recomendações doutrinárias são principalmente muito úteis hoje no meio político que nós vivemos. De termos pessoas integrais que sustentem aquilo que elas acreditam, que preguem aquilo que elas sentem e pratiquem aquilo que elas pregam. Muito importante. Então, nessa pequena demonstração, nós conseguimos absorver a grande síntese da religião na humanidade. Sentir, pensar e agir. Amor, ordem e progresso. Culto, dogma e regime. Muito importante. Desculpa se fui redundante para os membros do Conselho de Sábios. Acho que é importante esse casal simpático sair daqui levando essas informações. Muito obrigado. Então, da minha parte, eu estou chegando ao final da prédica, mas antes eu quero fazer alguns comunicados. Querida Maritale, da ONG Vai Pela Sombra,
Muito obrigado pela presença. Querido Enio Souza, lá de Canoas, nosso grande confrade, muito importante a tua presença. Mara Barrio Nuevo, minha grande orientadora. Quando eu tinha 11 anos de idade, a Mara Barrio Nuevo praticamente me adotou intelectualmente. E ela tinha uma empresa que fazia cursos esotéricos. Então, dos meus 11 até os meus 15 anos, ela era vizinha no escritório do meu pai, e eu tinha que ficar, às vezes, às 6 da tarde até às 11 da noite, lá esperando meu pai e minha mãe trabalharem, e eu comecei a me inscrever nos cursos da professora Mara. Com 11, 12 anos de idade, eu já estudava Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Aleister Crowley, Hermes Trismegisto, estudei tarô, numerologia, a gnose, a GFU, a Grande Fraternidade Universal, ela me levou para algumas reuniões para conhecer. Então a dona Mara Barrio Nuevo, grande bruxa, feiticeira, das mais poderosas que eu conheço, foi a minha primeira orientadora espiritual. E com certeza, sem os ensinamentos dela, talvez eu não tivesse chegado até aqui, buscando realmente o contraponto das ciências mágicas com as ciências realmente positivas. E com essa caminhada eu descobri grandes informações, por exemplo, que ainda existem muitas coisas que nós desconhecemos. E que ainda é mais importante experimentar do que acreditar. Não acreditem, experimentem. Ou como diz o grande Martim Fierro, não creio em brujas, pero que la sai. Então fica meu agradecimento à professora Mara Barrio Nuevo, que me letrou nas ciências esotéricas. Eu ainda um jovem, pré-adolescente, adentrei a esse universo místico tão bonito e que eu guardo um profundo respeito até hoje. Querida amiga Rosa Maria Carraro e a sua filha, não é? Minha querida amiga Márcia Carraro, muito importante a presença de vocês. E o Hernani já deixou aqui o seu drops positivo. O Davi, o meu querido primo Paulo Fernando Dombrovski, a Ana Rangel, o Luan, o querido benfeitor Ari Kurtz, lá de Fortaleza, querido Ari. Muitas pessoas queridas, muitas. Muito obrigado, Rosa Helena, pelos pesares, pela perda da minha madrinha ontem. A semana de muitas emoções, retornando às atividades, mas ao mesmo tempo minha primeira saída de casa foi para o funeral da minha madrinha. E hoje aqui, para comunhar com vocês nessa manhã tão importante. A Paty e o Aníbal. O Aníbal Senaque, querido mestre Aníbal, e a sacerdotisa Paty, lá do centro esotérico que eles dirigem, lá em Viamão, muito importante. Muitas pessoas queridas. E eu quero convidar a todos, semana que vem nós faremos uma cerimônia de condecoração dos heróis da Brigada Militar que salvaram minha vida, os subordinados do coronel Fabrício, do 9º pelotão da Brigada Militar, muito importante. Então, domingo que vem, a partir das 10 horas, o Rafael está preparando uma palestra que ele vai falar um pouquinho, já vai antecipar, já vai fazer um spoiler da palestra que ele está preparando para o próximo domingo. Próximo domingo. E todos estão convidados, muito importante, será como sempre, a condecoração, a cerimônia será gratuita e depois teremos um almoço no nosso galpão crioulo, aí é por adesão, vai ter um pequeno valor a ser contribuído, normal, para os insumos, para nós podermos usufruir e ofertar a esses heróis da Brigada Militar um pequeno gesto de agradecimento por terem salvado a minha vida, terem salvo a minha vida. O dia 23 de abril de 2026 é o dia que eu tenho marcado como meu segundo aniversário, meu renascimento. Estive lá no Oriente Eterno e voltei, né? Para os irmãos maçônicos, eles acreditam no Oriente Eterno. Estive lá no Oriente Eterno e voltei. Então, muito importante. E os anjos da Brigada Militar me salvaram a minha vida no primeiro momento e depois
os anjos do HPS, as enfermeiras dirigidas pela enfermeira Letícia e os cirurgiões todos também, a equipe do doutor Ismael, do doutor Fábio, da doutora Radisha, muito importante. Farei a leitura do Drops positivo, depois vou passar a palavra ao nosso conselho de sábios e de sábias. Lá vem o Drops positivo, diretamente do Rio de Janeiro, pelo apóstolo sacerdote Hernani, maior autoridade do positivismo hoje, no Rio de Janeiro, antigo estado da Guanabara, que tanto contribuiu para a religião da humanidade. Se fosse realmente necessário que descartássemos de nossas memórias as boas lembranças de alguém, só por receio de que tais lembranças também acabassem reanimando algumas recordações tristes, então nenhum culto religioso teria sido jamais possível. Excelente prédica, lindas palavras. Carta de Augusto Conte a Celestin Belligner. Assim seja, assim seja, assim seja. Ou melhor, as religiões são baseadas em rememorações, sejam da vida de seus profetas, de seus líderes, de seus santos. Então não há nada mais lindo que nós praticarmos o religio. O que é o religio, segundo a obra de Cícero? É ler com devoção e respeito os textos religiosos. É reler os textos importantes. Essa é a palavra religio, uma das origens da palavra religião, que não é teológica, ela é humana. É simplesmente ligada à intelectualidade, ao respeito aos textos humanos sagrados. Depois nós temos o religare, não é? Latâncio, ao ato de religar, ligar. Depois temos o relegere, de São Tomás de Aquino, reeleger. Então, e por último, o relegare, inclusive Santo Agostinho menciona o relegare, que é deixar. A cada escolha uma renúncia. Ou seja, a religião tem 4 origens a serem discutidas. E a origem da palavra igreja nada mais é do que eclésia, o ato de chamar as pessoas para fora de suas casas na Grécia Antiga, para discutirem os problemas da comunidade. Ou seja, igreja não tem nada a ver com teologia na sua essência. Não tem nada a ver com espiritismo, com seres fantasmagóricos. Igreja é um ato sociológico, político, de chamar as pessoas para fora de suas casas para discutirem os problemas da comunidade. Isso é a eclésia, a origem da palavra igreja. Então, com esses drops de sabedoria enviados pelo Hernani Gomes da Costa, encerro a minha participação na prédica. Convidar o Rafael, depois o mestre Abdon, o doutor Christian, o doutor Felipe, por favor, a senhora Jovelina, minha filha Lua, quem quiser fazer uso da palavra. Eu vou pedir para o Rafael dar um spoiler do que será. Eu fui convidado a fazer vamos dizer assim, usar o termo anglo-saxônico mesmo, spoilerzinho da palestra que estou organizando para a semana que vem, em homenagem à Brigada Militar, ao nosso grande nome durante a plena Guerra do Paraguai. Se eu não me engano, o pai dele mesmo, quando ele nasceu, não estava no Rio Grande do Sul, estava lá combatendo as tropas paraguaias no seu território, naquele triste conflito. E o Coronel Massot, ele não era um homem voltado às armas. Seu pai mesmo não era um homem voltado às armas, ele era um professor. Tanto que depois do conflito ele volta e eles passam a estudar juntos. O Coronel Massot funda, agora eu não me recordo da cidade, se era Pelotas ou se era alguma outra, uma escola, e ele passa a lecionar francês e geografia. Porém, depois da proclamação da República, a grande transformação do que viria a ser a nossa Brigada Militar, há uma crise, passa por vários governadores, e a Brigada Militar, que era chamada de Guarda Cívica, quando há a intervenção do Fernando Abot, que foi um grande positivista também, ela é transformada em Brigada Militar. A partir daí, sim, ela é chamada de Brigada Militar. Dos conflitos, ele luta defendendo o positivismo, da mesma forma que os nossos valorosos soldados da Brigada Militar protegeram o positivismo na pessoa do nosso grande Argon Jacques.
E depois do conflito, o Coronel Massot ele retoma aquela posição de professor, porém ele não é mais um professor, vamos dizer assim, paisano. Ele é um professor dentro da nossa brigada militar. Ele atua trazendo alguns ensinamentos, muitos do positivismo mesmo, de volta ao campo da brigada militar, que por um tempo havia sido, vamos dizer assim, paralisado. E a grande reforma que ele faz nesse sentido é o que originou a brigada militar que nós temos hoje. Uma brigada militar que está ao lado do nosso povo, uma brigada militar que trabalha garantindo a segurança das nossas famílias, uma brigada militar que atua também no grande emprego da civilidade, o dever cívico. Muitos aqui que estudaram em escolas com certeza receberam já palestras de brigadianos, palestras educativas. E aqui mesmo, no nosso apostolado, na semana retrasada, eu lembro bem, quando eu estava chegando aqui, quem estava fazendo ainda a guarda do apostolado eram soldados da Brigada Militar. Eles nos receberam, eles conversaram conosco e garantiram a segurança para que nós pudéssemos continuar com a nossa prédica. Não vou me estender mais, porque senão já vou acabar falando muito. Nós sabemos muito bem que semana que vem haverá um evento maravilhoso aqui. Nós teremos muito tempo para falar sobre a história da nossa brigada. Vou ficar por aqui por enquanto. E não esqueçam de assistir. Então, vocês podem observar pelo fragmento que o Rafael apresentou a riqueza da semana que vem, da palestra que ele está preparando sobre a história da Brigada Militar e a sua relação com o positivismo e com a religião da humanidade. Eu gostaria de chamar uma pessoa muito importante